Nobres deputados, grande expediente do dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, 16 horas e 5 minutos. Talvez eu faça aqui hoje o discurso mais importante do meu mandato até agora. É um discurso seríssimo, porque é uma denúncia, é um momento de reflexão. Nós estamos diante de um dos momentos mais graves do estado de São Paulo, um ponto de inflexão na sua história, um crux, é um termo de montanhismo que diz, você tem que tomar uma séria decisão. E nós estamos vivendo esse momento histórico no qual o governador João Agripino da Costa Doria Júnior toma uma decisão seríssima, colocando o projeto de lei 529 em pauta, com uma série de improbidades, de erros grosseiros, que vão levar o estado de São Paulo a tomar um caminho errado. Ele que se diz gestor, tecnocrata, ele que se diz empreendedor, pegou o caminho errado. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu votei nele. Mas, infelizmente, esse senhor traiu as suas convicções e as suas pautas iniciais. Naquele cenário, ele era uma opção e hoje ele é uma grande decepção. Eu preparei uma apresentação para que o público entenda o que é o projeto de lei 529, o pacote da maldade, com requintes de crueldade, o cavalo de Dória ou o cavalo de Tróia, em comparação à guerra de Troia, onde os gregos, para entrar na grande fortaleza troiana, travestiram seus guerreiros mentindo dentro de um cavalo. É isso que ele está fazendo. Eu abro com esta frase de Elie Wiesel, Nobel da Paz de 1986, que o oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença, que o oposto da arte não é a feiura, é a indiferença, o oposto da fé não é nenhuma heresia, é a indiferença, e o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Portanto, nós estamos aqui hoje mostrando que não estamos indiferentes a este absurdo que é colocado hoje pelo governador Dória. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, aqui na tela nós temos, cada uma dessas bolinhas representam, deputado Barba, uma das coisas que o governador quer mexer, né? São 18 coisas diferentes, cada uma numa área completamente diferente, algumas disléxicas, uma verdadeira esquizofrenia administrativa, nada com nada, algumas pequenas verdades no meio de um monte de mentiras, desdobrando de 18 dariam até 26, muito obrigado. Ou seja, nós já tivemos oportunidade, ali no meio, PL 529, mexendo em tudo isso, supostamente para fazer uma reforma administrativa, supostamente para fazer um equilíbrio fiscal, mas na verdade este projeto traz interesses financeiros escusos e inconfessáveis. Esse projeto traz no mínimo 3 grandes interesses. Eu vou ser bem claro e depois a gente vai discorrer sobre isso. Mas o primeiro é o interesse imobiliário. Por trás de cada uma dessas empresas que vão fechar, tem bilhões de patrimônio imobiliário que vão ser vendidos para amigos de, casados com ou apadrinhados de. Muito bem. Então, primeira coisa, aqui nós estamos falando de um patrimônio bilionário, e por isso que ele pode pagar emendas voluntárias para deputados, que já está na conta de 30 milhões, né? Para quê? Porque ele já fez a conta, é barato, o que ele vai vender de patrimônio paga isso. Segundo motivo, ele está querendo desmontar para pôr outra empresa no lugar, porque tem alguns serviços essenciais que não vão poder deixar de existir. Ele vai abrir uma licitação pública, e por coincidência vai assumir alguma que vai vender o serviço mais caro, pior, ainda vai ganhar e provavelmente vai ser amigo do, casado com ou aparentado de. E o terceiro motivo, deputado Frederico Dávila, pelo qual ele quer acabar, é porque, nós vamos falar daqui a pouco, do senhor Mauro Ricardo Costa, o pai da maldade, o dono do cachorro, que tem interesses outros por trás desta reforma. Pode pular o slide, por favor? Eu vou só resumir aqui alguns pontos da inconstitucionalidade deste projeto.
Ele pretende ampliar os poderes do Executivo em face do Legislativo e Judiciário, assim como a relação das instituições autônomas. Presta atenção, população de São Paulo. Não é só um PL administrativo, não. Dentro dele, ele vai dar um cala-boca no Ministério Público, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Defensoria Pública. Ele está tirando os poucos poderes que nós tínhamos como legisladores estaduais. A Constituição de 88, a Constituição Cidadã, trouxe alguns problemas. Um dos problemas foi, tirou a autonomia dos estados. E a pouca autonomia que nós tínhamos, ele vai tirar com este projeto de lei. Ou seja, diminuir impostos, legislar sobre impostos, não é mais agora autonomia nossa, vai ser de procedência do Estado. O projeto autoriza a extinção de 10 entidades governamentais sem diálogo, sem audiência pública, sem ouvir a categoria, sem absolutamente nada. 3. O governo também pretende que o superávit orçamentário dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria sejam transferidos para a conta única do Tesouro. Ele está punindo quem fez economia, ele queria fazer a mesma coisa com as universidades. Aquelas empresas que dão lucro, que não dão prejuízo, ele quer o lucro delas. Isso é um absurdo do ponto de vista contábil. Ele pune quem dá resultado. 4. O projeto ainda pretende desvirtuar a finalidade de fundos criados para adequado desenvolvimento de serviços relevantes para a sociedade paulista. 5. O texto original deste projeto de lei, que aliás foi lastimável, né? De forma péssima, foi uma coisa, bom, enfim. O seu artigo 14 prejudica a administração dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria e ainda a prestação de serviços públicos em favor da população mais carente. Ele diz que quer ajudar os mais carentes, discurso retórico, oratória baixa, demagoga. 6º, o texto original, em seu artigo 16, dispõe que fundos especiais de despesas poderão ser destinados para diversas atividades, ou seja, ele vai gastar como quer. E, por fim, em razão das suas diversas inconsistências jurídicas, este projeto de lei tem muitos pontos que são inconstitucionais e, com certeza, vão ser judicializados. Terminada a minha exposição técnica, eu gostaria de dizer o seguinte: eles estão dizendo que a nossa oposição é burra, palavras literais. Eu diria que não, faltam propostas. Ele diz que falta proposta. Esse projeto de lei é tão ruim que ele devia ser extinguido de cabo a rabo. Isso não deveria ter vindo para cá. Você não consegue nem argumentar e nem negociar com um negócio desse, é inegociável. Eu aproveito a oportunidade, deputado Carlão Pignatari, deputado Alex de Madureira, que pessoalmente me tem de bom trato e que os considero muito educados, inclusive considero que tenham até boa índole, boa fé, tentaram fazer uma sustentação oral ontem de defesa. Coitados, né? A defesa do indefensável, né? A justificativa do injustificável, a defesa técnica do que não tem, é matemática. O projeto tem má fé. Eu vou dizer mais o seguinte: eu sei o que eu estou falando, eu falo tecnicamente como administrador, como formação de contador, como auditor que fui, né? Não tem negociação o PL 529. Ele deveria ser fatiado, dividido, analisado separadamente, caso a caso, e discutido. Já vou falar desse senhor aí daqui a pouco. Um projeto que já tem 622 emendas não é uma coisa séria, não vai ser realizado. Ele está profundamente errado. Eu repito que os grandes interesses que estão por trás desse projeto de lei são puramente financeiros e econômicos, e nada tem a ver com a reforma administrativa do Estado, nem de redução fiscal. São interesses muito maiores. Gostaria de também deixar claro que o nosso cenário atual, pós-pandemia, não permitiria um projeto de lei nesse momento. Ele, além de ser ruim na forma e no conteúdo, ele é ruim no momento em que ele é apresentado. Ou seja, é um teatro de mau gosto, né? Ele vai aumentar a carga tributária, ele vai aumentar o custo de vida, ele vai aumentar mais ainda o desemprego. Tem alguns analistas do nosso gabinete que já fizeram uma conta que vai até 100 mil desempregos diretos.
não é os desdobramentos do processo. E vai acabar com os serviços essenciais, além de prejudicar a educação. Ou seja, nós estamos diante de um governo que, lamento dizer, não é confiável. E como dito por grandes autoridades experientes dessa casa, além de não ser confiável, não cumpre aquilo que promete, não cumpre aquilo que trata, não cumpre aquilo que intenciona fazer. Então não tem credibilidade e não tem como ficar do lado de um governo desse, né? O suposto equilíbrio fiscal, a reforma administrativa não procede. Afinal de contas, o governo Dória não está entregando o que anuncia. Muito bem. Quem é que vai ganhar com tudo isso? Alguém vai ganhar. E não é o povo de São Paulo. Já indo para o meu final, presidente, eu defendi aqui a redução do ICMS da aviação, porque justifiquei, achei que era bom, achei que ia gerar emprego, né? Me matei para defender um negocinho desse tamanho assim, ó, né? O senhor me avisou, deputado Barba, né? Fui passado de otário, me deram um passa-moleque, e no final ele vem com um negócio desse aqui, que eu fiz papel ridículo aqui nessa casa, né? Queria agradecer o discurso de outros deputados que me antecederam ontem e hoje. O deputado Barba, parabéns pelas suas colocações, deputado Melão, Paulo Fiorilo, falou com muita propriedade, Enio Tato, Leci Brandão, Caio França, Edna Macedo, Ed Thomas, Barros Munhoz, que já falou, já me deu uma aula e vai falar novamente após mim, Frederico Dávila, doutora Janaína Pascoal, Carlos Gianazzi, Daniel José, Douglas Garcia, entre outros. Ou seja, pela primeira vez nessa casa, talvez a maldade nos una, porque nós não estamos falando mais de um discurso ideológico, que pode ser até saudável, mas estamos falando de um discurso de salvar o Estado de São Paulo, de salvar emprego, de salvar famílias. A maldade é tão grande que nos deixa até atônitos assim. Eu estou emocionado, eu vou terminando o meu discurso, desejando e dizendo o seguinte: temos umas eleições municipais pela frente. Eu vou fazer uma relação de todos os deputados que forem votar a favor dessa palhaçada. Eu vou colocar o nome dele, o partido dele, é um direito dele votar, ele vai estar recebendo, então, mas eu quero que a população saiba. Aquele deputado daquele partido, daquela cidade, que vai apoiar aquele prefeito e aquele vereador, você, por favor, cidadão, olhe para essa lista e não vote nesse prefeito ou nesse vereador que esse deputado vai aprovar, vai apoiar, porque ele não merece o nosso crédito, porque ele está vendido. Muito obrigado. Somos todos um só. Agradeço.